pagam um valor por mês para o mendigo. E lá na Califórnia se formou uma das maiores cracolândias do mundo, né? Ou talvez a maior cracolândia do mundo, porque a pessoa fica, eu não sei se é de crack ou de metanfetamina, mas a pessoa é paga para morar na rua e ainda sobra, que é de graça, porque a rua é pública e ainda sobra dinheiro para comprar droga. Então tem um monte de drogado morando na rua ali na Califórnia. E eu tinha outra pergunta para fazer sobre inteligência artificial. O que a gente viu o GPT sair de uma inteligência de um papagaio, depois de uma inteligência de uma criança, se você contar o GPT-1, 2, e 3 e 4, e hoje ele consegue ter a performance de um QI 140 em poucos anos, né? O que você acha que aconteceria se daqui a uns 2 anos, 3 anos, a OpenAI anunciasse que agora nós criamos uma inteligência artificial com QI 1000? Você acha que ia acontecer alguma mudança muito drástica na civilização? O grande problema é que os testes que foram usados para fazer a avaliação, eles usaram, no caso, usaram acho que o Bray e o SET, eu usei o VAIS, né? Só que eles não são muito apropriados para medir o QI muito acima de 130. E mesmo para até 130, ele é útil para humanos, porque a maneira como os humanos lidam com esses problemas é diferente de como o GPT lida com os mesmos problemas. O GPT, ele realmente não entende o que ele está fazendo. Ele vai recombinar sentenças que ele leu e, entre aspas, interpretou. Ele nem interpretou, ele só recombinou. Ele leu muitos textos, recombinou aqueles textos, e quando você tem o input que vai gerar aquele output, ele vai simplesmente repetir aquilo sem que ele pense no que ele está fazendo. Né? Ele vai simular uma inteligência Mas 145 de QI. Mas deixa eu piorar então a pergunta, quer dizer, forçar uma conclusão então. Além de surgir uma inteligência artificial com QI 1000, uma pessoa usou essa inteligência com QI 1000 e ela criou um chip que conecta direto no cérebro, e agora o cérebro das pessoas ficou com QI 1000. Isso parece plausível de acontecer. Então, eu já não sei, porque quando você faz a transferência de dados, você vai ter um aquecimento e, no caso, um processador atual, ele já opera com 70, 80 graus Celsius, né? Se você tiver um sistema de arrefecimento adequado para não aquecer mais do que isso. Uns 40, se você coloca um aquecimento, um arrefecedor líquido, talvez uns 40, 45. O cérebro ele vai operar a 36. Para você mudar o cérebro, para ele suportar uma temperatura de 40, sem que ele tenha vários problemas, porque quando você fica com febre, 38, 39, você começa a delirar. 39 graus Celsius, você está delirando. 40 graus Celsius, você está delirando com certeza. Você não consegue pensar adequadamente. Então, o seu cérebro ele tem um funcionamento ótimo, você consegue pensar razoavelmente, se ele está num certo ambiente, em certas condições. Se você muda um pouquinho essas condições, ele é muito sensível a essas mudanças de condições. Quando você conectar... Mas digamos assim, eu crio uma interface que traduz as coisas para o cérebro sem o cérebro precisar processar, e essa IA ela também mapeia o meu cérebro para saber onde inserir os inputs, e aí o resultado eu fico com QI 1000. Uma pessoa qualquer lá da OpenAI fica com QI 1000. Assim, supondo que fosse possível transpor as dificuldades físicas de aquecimento e tudo, e que tivesse uma pessoa com QI 1000. Aí a pergunta qual é? O que você acha que aconteceria? Seria muito drástico para a humanidade? Ou você tem alguma ideia de o que poderia mudar? Ou é muito difícil de prever o que aconteceria? Porque o que acontece, se você coloca, por exemplo, uma pessoa com um QI 150 no meio dos macacos, no meio dos cachorros, ele não vai conseguir fazer muita coisa naquele ambiente, porque ele tem 2 mãos, 2 pernas, ele está num ambiente pobre tecnologicamente, ele não tem muito que possa fazer, sabe? Ele tem uma capacidade intelectual muito acima dos cachorros, dos ratos, dos outros animais que estão ali, mas ele não... Faltam outros recursos além da inteligência para que ele possa atuar e produzir alguma coisa substancialmente nova e que modifique muito o ambiente, né? E, se, por exemplo, Leonardo da Vinci,
Se ele vivesse atualmente, acho que ele faria muito mais do que ele fez na época dele, porque ele estava preso num ambiente que a tecnologia era muito atrasada. Então, ele teve muitas ideias que ele tentou, com os recursos que ele tinha, colocar em prática e simplesmente não dava, né? Fazer coisas de madeira lá e tal. Agora, né, você tem grafeno, tem recursos que não existia nada parecido com isso. E então, quer dizer, não é só a inteligência em si que vai resolver o problema. Você precisa conciliar a inteligência com outras estruturas, inclusive hardwares, né, que possam manipular as coisas, que possam pegar, né, manusear objetos, que possam produzir em larga escala, que possam... enfim, você precisa de outras estruturas além do desenvolvimento intelectual, precisa de também estruturas de hardware que acompanhem esse desenvolvimento, e acho que é possível que aconteça, né? Acho que é possível que aconteça. Não é tão simples, a parte de hardware principalmente é muito difícil por questão de espaço, de velocidade, de produção de energia. Eu acho que você precisaria que a própria IA entendesse os neurônios humanos e aí ela mesma mapeasse os inputs. Não é você colocar uma agulha. Eu não acredito muito bem que esse negócio de enfiar um monte de agulha vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que esse Neuralink hoje em dia que o Elon Musk está desenvolvendo vai no máximo fazer você apertar algumas teclas no teclado. Talvez isso você possa, mas você pensar com QI 1000, acho que precisa de uma coisa muito mais sofisticada, né? A pessoa pode até pensar com QI 1000, mas ela não vai conseguir executar muita coisa, porque vai precisar de recursos que não estão disponíveis, né? Em relação ao Neuralink, eu acho que o Musk ele tem muitas coisas. No caso do foguete reutilizável, eu acho que talvez seja a ideia mais... É que os carros da Tesla também são muito interessantes, mas o foguete acho que foi a parte mais surpreendente, porque a NASA está há muito tempo tentando fazer alguma coisa, eles não estavam tentando